Neste segundo bloco, o professor Carlos Rodrigues Brandão aborda as várias dimensões e a importância da cultura na educação e enfatiza que a educação não acontece apenas em sala de aula. Enquanto os animais transformam o seu mundo por efeito de uma extensão da sua corporeidade, nós, seres humanos, tomamos o mundo enquanto intencionalidade. E onde é que está a diferença? A diferença está no fato de que, enquanto os seres da vida são seres que possuem uma consciência reflexa, eles se veem e veem o mundo, nós possuímos uma consciência reflexiva. Isso é uma ideia antiga e é uma ideia também de Paulo Freire. O animal vê aquilo que vê e atua fugindo, aprisionando, comendo aquilo que vê. Nós vemos e nós nos vemos vendo. Nós sabemos e nós nos sabemos sabendo. Nós sabemos e sentimos. Por exemplo, muitos de vocês agora podem estar me ouvindo, inclusive solidários com a minha crise fônica, não é? Lembrando um acontecimento passado algum tempo atrás e já pensando, quem sabe, no almoço de daqui a pouco. Nós vivemos uma experiência de tridimensionalidade do tempo. A todo instante nas nossas vidas, nós estamos nos atravessando no viver um presente, voltar a um passado e ir a um futuro. Às vezes em pequeninas coisas, às vezes nos grandes projetos de nossa vida. Nós somos seres que ao saber sentimos e que ao sentir sabemos. E nos sabemos sentindo e nos sentimos sabendo. Muitas vezes, uma palavra, a leitura de um poema, não só me afeta mentalmente, a minha razão, e eu aprendo ou sei algo mais, mas me toca profundamente. Me faz sentir, e esse sentir me faz recordar um saber que tem a ver com o sentimento. E essa cadeia é uma cadeia que acontece a todo momento na minha experiência de vida e da qual eu não sou consciente, senão ínico seria. Mas eu vivo essa experiência a todo momento, a todo instante. Nós somos seres que, por sermos reflexivos, ascendemos do sinal com que nós compartimos o mundo com os animais. Nossa, que beleza, agora veio uma farmácia, não é? Ao símbolo e ao significado. Por exemplo, os animais veem fumaça, pressentem o fogo e fogem. Alguns até com grande sensibilidade. Comenta-se que naquele último tsunami, não é? Desde dias antes os animais começaram a abandonar o local onde ele aconteceu. Nenhum animal selvagem foi vítima do tsunami, né? Talvez processos inconscientes, naturais. Nós vemos a fumaça, não é? Nós a olhamos como uma polissemia de sentidos. Ela pode ser fogo, ela pode ser a fumaça intencionalmente colocada por alguém para queimar umas plantas. Ela pode ser até uma fogueira sagrada, então ao invés de fugir, eu vou lá adorar meu Deus. E ao lado disso nós criamos não só imagens, somos capazes de desenhar a fumaça, como as crianças, né, e professores de arte e educação, mas nós inventamos a palavra fumaça e a palavra fogo, e o verbo foge, ou o verbo apaga, e assim por diante. Criamos uma quantidade enorme, não é, de símbolos e significados, não é, que criam o próprio estofo humano do mundo em que nós vivemos. Quando o animal olha uma árvore, ele vê um objeto da natureza. Quando nós olhamos uma araucária, nós olhamos ao mesmo tempo um objeto da natureza, não é, e um conjunto de teias, de sentidos, de sensibilidade, de símbolos e de significados do mundo da cultura. Ela é uma coisa para um madeireiro, outra coisa para um pintor,
outra coisa para uma criança aprendendo a desenhar, outra coisa para alguém que ama o Paraná e assim por diante. Ou um conjunto de tudo isso na pessoa que somos nós. Há duas compreensões que são muito importantes, inclusive no enlace da educação, não é? A respeito da questão da cultura. O primeiro, não é? E aí vem toda a função pedagógica da cultura, é o fato de que, criando cultura, nós criamos uma espécie em que cada indivíduo não precisa aprender a partir do zero, a partir do momento zero, não é? Com a sua própria experiência, interagindo com os outros do bando, não é? Como acontece com os macacos, com os lobos, com os passarinhos, com as gralhas azuis do Paraná. Nós criamos um mundo em que, ao mesmo tempo em que a criança recém-nascida, não é, interage orgânica, biologicamente com a mãe, com os pais, não é, e aprende esse primeiro aprendizado, depois ela vai aprender a ingressar num mundo de símbolos e significados, não é? Ou seja, vai aprender não apenas a sugar o seio da mãe, absorver alimentos, não é, a chorar, pedir comida, não é, se comportar como um pequeno macaco, mas vai aprender a falar, não é, vai aprender a traduzir o choro em fala e a substituir um pelo outro. As primeiras palavras em palavras com frases, depois desenhos, depois escritos, depois toda uma tradução extremamente significativa do seu mundo, até chegar àquela maravilhosa criança dos 3 anos, a criança filosófica, não é? Que invade a mãe e mais tarde as professoras de infinitas perguntas, não é? De extrema complexidade. E nós adultos que às vezes perdemos a nossa capacidade de filosofar, dizemos: cala a boca, menino, deixa de fazer pergunta besta. E o outro dado, nós somos seres humanos não porque somos seres racionais, não é? Nós somos seres humanos e seres racionais porque somos seres aprendentes. Porque sendo seres totalmente imersos no mundo da cultura, que é o mundo que nós construímos sobre a natureza para viver a nossa experiência de vida, nós vivemos no mundo empapado da experiência da educação. Por isso aqui, naquele meu livrinho que já está festejando 25 anos, né, o que é a educação, não é? Eu começo provocativamente, não é, dizendo: ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de outros, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela. Para aprender, para ensinar, para aprender a ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação, com uma ou com várias. Educação, educações e por aí eu vou. Toda a nossa vida é um contínuo processo, vou usar aqui uma expressão do querido Hugo Assmann, não é? De equilibrar, desequilibrar e reequilibrar aprendizagens, acontecimentos, não é? Do saber que através de múltiplas interações, primeiro com a minha mãe, com o seu corpo, com o seu seio, depois com um pequeno grupo familiar, depois com esse grupo ampliado entre meus pequenos parentes, não é? Eu criança, alargando cada vez círculos da minha vida, que são círculos culturais, vou interagindo, não é? Através dessas diferentes e complexas, não é? Expressões pedagógicas do viver e do conviver. Vamos tentar fazer um pequeno paralelo para que essa ideia fique clara. O pessoal da área de biologia deve conhecer isso melhor do que eu. Por exemplo, uma ameba, não é, não precisa nem dessa coisa maravilhosa chamada transa, não é, para se reproduzir. Ela se divide em 2 e pronto. Pobres amebas, não é? Uma tartaruga precisa, mas numa situação, não é, tão pouco significativa que ela nem sabe quem foi que a fecundou, não é? Que tartarugo terá chegado ali, não é? Algum tempo depois, ela vai às areias do rio Araguaia, não é? Ou então das praias da Bahia, e coloca seus ovos e vai embora. O próprio calor da natureza na areia choca esses ovos.
A um dado momento, as tartaruguinhas, inclusive quase que ao mesmo tempo, emergem dos seus ovos e da areia e já saem instintivamente em direção ao rio ou ao mar. Nunca verão a mãe, a não ser por acaso, e não saberão que imenso bicho é aquele. Interagirão com a própria natureza. A não ser em desenhos animados, vocês nunca vão ver duas tartaruguinhas interagindo uma com a outra, cada uma para si. Muitas serão predadas. As que sobreviverem completarão talvez 3% do que falta aprender para viver, não é? Interagindo com a própria natureza. Passarinhos também transam e depois põem ovos, são mais felizes. Alguns, inclusive, são exemplos de fidelidade conjugal. Por exemplo, papagaios se unem e passam toda uma vida juntos. Tem várias ninhadas, crias. Mas com uma diferença fundamental, não é? Eles não abandonam suas crias, ao contrário, constroem ninhos e cuidadosamente chocam os ovos, inclusive se revezando macho e fêmea. E depois que os passarinhozinhos nascem, não é? A gente já viu isso em vários filmes, é comovente ver o cuidado com que os pais, não é, cuidam dos filhotes, trazendo alimento, protegendo, não é, contra predadores, e inclusive ensinando, não é? Às vezes até, por exemplo, incentivando um filhote a que dê o primeiro voo, a que se lance no mundo. A interação não é mais um aprendizado com a natureza, mas é um aprendizado com a natureza através de outros, não é? O pai e a mãe. Quando a gente sai daí e vai, por exemplo, para animais sociais mais complexos, pegar o exemplo de elefantes e lobos, não é? Que são animais sociais, não é? Essa interação já é muito mais rica, vocês devem ter visto também em documentários, ainda totalmente natural. Os pequeninos animais são inicialmente criados, cuidados pelo par de pais, né? Sobretudo pela mãe, pela fêmea, não é? No caso de lobos, ficam num covil, em geral cavado num barranco, mas depois que crescem um pouco, depois que eles são, digamos assim, entre criança e adolescente, eles completam o aprendizado no seu grupo social. Inclusive, hoje em dia, com mais recursos, a gente até vê, né, outros lobos, outros elefantes, né, dando uma bronca, não é, lobística ou elefantística, não é, em quem transgride alguma regra. Não é. Eles têm que aprender não apenas para serem sobreviventes, como pássaros que vão aí embora e depois vão ter as suas ninhadas também, mas para conviverem uma vida inteira dentro de um grupo social. Um aprendizado já bastante mais complexo. Quando nós chegamos aos nossos não ascendentes, mas primos, não é? Os macacos, sobretudo os macacos antropomorfos, não é? Os gorilas, os chimpanzés, os gibões, os bonobos, sobretudo, que são os macacos mais parecidinhos conosco, até no comportamento, essa relação às vezes já comove de tão próxima a nós, não é? Ela não só é uma relação duradoura, em alguns casos os filhotes ficam com a mãe por 3 anos, o que para uma vida de macaco é muito tempo, mas há uma relação que não só é cuidada pelos pais e depois no contexto do bando, que inclusive é um bando muito mais rico de comportamentos, mas também é carregado de afetos, não é? Os macacos são o primeiro único animal que amamenta com uma mãe fêmea, não é? Com a criança frente a frente, não é? No seu seio. Depois há um grande tempo dedicado, não é? A atividades semelhantes às atividades da mãe humana com a criança, carinho, despiolhamento, que é tirar piolhos e comer, não é? Que é uma forma também de namoro entre muitos macacos, não é? Tanto assim que macacos privados, não é, de um contato com a mãe, não é, ou morrem de depressão, não é, ou então crescem, mas nunca vão ser macacos com comportamento completo daquela espécie. Quando nós saltamos para a experiência humana, não é, essa relação, meu Deus do céu, ela se modifica não quantitativamente, mas qualitativamente. Em parte por causa de dados biológicos, genéticos, por causa da nossa extrema complexidade, o desenvolvimento do nosso próprio cérebro ao longo da trajetória humana, que inclusive justamente perdeu partes instintivas, não é? E foi adquirindo partes
da sensibilidade, do refinamento das emoções, da memória, da atenção, não é? Da imaginação, da criatividade. Belíssimo ver paleontologicamente como é que isso vai se constituindo pouco a pouco, pouco a pouco. Crianças que vocês devem ter estudado em psicologia em algum momento na sua formação, que foram privadas de contato humano, como crianças que foram criadas por lobos ou ursos, são os dois animais que criam crianças, não é? São casos raros os que foram encontrados, mas alguns inclusive estudados. É o caso célebre de duas irmãs, Amala e Kamala, que foram encontradas já adolescentes num covil de lobos na Índia, não é? Entregues a um casal de missionários, que seriam, se imagina, adolescentes. Eram lobos completos, andavam de 4, não é? Rosnavam, uivavam, não é? Comiam como lobos, levando a boca ao alimento, não o alimento à boca, e não tinham nenhuma reação humana. Não sabiam nem sequer chorar, nem sorrir, absolutamente nada. Eram lobos em corpos humanos. Inclusive uma resistiu pouco tempo, pouco depois faleceu quando descoberta pelos humanos, e a outra viveu um pouco mais e chegou a desenvolver o que seria um comportamento de uma criança de 2, 3 anos. Nós aprendemos no nosso círculo, nas nossas várias teias, né, de relações sociais que vão da experiência da mãe até um mundo complexo como esse que nos reúne aqui agora, não apenas coisas, não é, ou então princípios que nos fazem interagir e sobreviver com o nosso mundo, mas aprendemos a ser pessoas, nós nos tornamos pessoas humanas, não é, através dessa interação em mundos, não é, de cultura. A cultura, ela é explicada e entendida, não é, através de 2 grandes vertentes. Uma, inclusive, é aquela adotada por Paulo Freire, é a linha que ele segue, uma linha mais ligada, inclusive, ao materialismo histórico, mas não só, não é, muitas vertentes da antropologia, que dizem, nós criamos cultura, aqui eu vou repetir coisas que eu já falei, não é, antes da minha crise fônica, não é, criamos cultura quando intencionalmente nos voltamos ao nosso mundo e começamos a transformá-lo, transformando coisas da natureza. Eu, por exemplo, estou cercado aqui de coisas da natureza em objetos da cultura. Isso aqui já foi uma árvore, né? Virou celulose, transformou-se num livro. Isso aqui já foi minério de ferro. Esse plástico aqui, não é, foi provavelmente parte do corpo de um dinossauro, não é, tragado pela terra há milhões de anos e que se transformou em petróleo e que depois se transformou em plástico, não é? Assim como esse CD e assim por diante. Tudo isso que eu tenho à minha volta são objetos da cultura, ou seja, natureza transformada não apenas pela tecnologia e pela ciência, mas pela intencionalidade humana. Mas a cultura não é isso é o que nós chamamos de cultura material, né? A cultura é justamente o que torna isso possível, que são conjuntos de saberes, de significados, de sentidos, de sensibilidade, a interrelação, a interconexão, não é, entre tudo isso, não é, e que dá origem aos nossos conhecimentos científicos, arte, religião, ou seja, tudo aquilo que a espécie humana, desde os nossos índios Tapirapé, lá do Araguaia, não é, até uma comunidade extremamente complexa, como a curitibana, não é, cria, entrelaça, transforma e às vezes até ameaça destruir, não é, para estabelecer vínculos significativos não só entre eu e eu mesmo, não é? Não esquecer que nós somos um ser dialógico, a começar pelo fato de que somos um eu e um me, não é? Quando eu digo eu me senti triste ou eu me alegrei, não é? Eu estou desdobrando esse eu porque eu sou um sujeito reflexivo e quantas vezes eu monologo, converso comigo mesmo, não é? Um milagre humano. As palavras, as frases, não é? As gramáticas, não é? Que infernizam boa parte dos nossos estudantes, não é?
Ainda ontem a Gária lembrava o tempo em que nós estudávamos latim. Ela não é desse tempo não, é bem mais moça que eu, mas eu ainda estudei latim na escola, não é? E como a gente sofria para aprender gramática latina. Em compensação, eu aprendia portuguesa com muito mais facilidade, não é? Porque vinha das origens. Mas há uma outra compreensão da cultura que talvez aqui seja até mais importante. Primeiro, vamos afastar a ideia de que a cultura é aquilo que o homem faz materialmente, transformando mundo de natureza em mundo de criações culturais. Repito, isso é a dimensão material da cultura, indispensável, fundamental, mas material. Hoje em dia, dizem os antropólogos, a cultura vale muito mais pelo que ela diz, por aquilo através do que nós nos comunicamos com línguas, com palavras, com frases, mas também com artes, com ciências, com teorias, com construtivismo, com marxismo, com cristianismo, com as nossas várias visões e versões da realidade, do destino e da vida dentro desse mundo extremamente polissêmico, muito mais o que nós dizemos uns aos outros através de sentidos e significados que vão se consubstanciar como alguma coisa, não é, que tem como uma das suas expressões grade curricular. O que é grade curricular? O que é um currículo, não é, que hoje em dia, não é, demanda tantas horas e horas de trabalho, não é? Às vezes até trabalho que no ano seguinte vai ser totalmente reformulado, senão uma fragmentação de esferas da cultura, não é, transformado em ciências naturais, geografia, história, filosofia, língua pátria, não é, matemática, não é, e que nós acreditamos que deva ser, não é, levado a seres que estão se introduzindo no nosso mundo cultural em diferentes etapas de suas vidas, que nós chamamos de ensino fundamental, não é, ensino médio, ensino superior, ou então quarta série e assim por diante. E um dos grandes problemas, eu já vou me adiantar aqui, da maneira como nós lidamos com isso. O Gária ontem falava tanto, e hoje à noite vou falar também, lá na palestra de Campo Largo, é que a tal ponto nós vivemos uma geração e uma civilização que globalisticamente torna toda a experiência da interação humana, da relação com o mundo, com a natureza, com a vida, algo instrumental. Ela usava inclusive essa expressão vinda de Max Weber, não é? Algo utilitário, não é? Que a nossa própria inocente pergunta, não é, cultural, pedagógica e curricular já contém esse utilitarismo. Por exemplo, o que uma criança, não é, de quarta série precisa aprender e saber para ser promovida para a quinta série, não é? Quem de nós se lembraria de fazer a pergunta grega, não é? O que uma criança de 7 anos precisa aprender e saber para viver plenamente a experiência única e irrepetível de ter 7 anos? De ter 7 anos. Nós a tal ponto embarcamos, não é, nessa visão programática, não é, acelerada, não é, neuroticamente progressivista, não é, de que tudo o que nós somos no momento é um rascunho de quem nós devemos ser. Tudo que a criança é um pequeno selvagem, ignorante, que precisa ser promovido e que precisa aprender para, como dizia o Rubem Alves, de repente vir a gente adulta e descobrir que agora vai tomar um trabalho danado para esquecer boa parte do que aprendeu e ficar só com o essencial. Talvez o menos útil, menos utilitário. Essa visão do saber, do aprendizado, enquanto fruição, enquanto saber para ampliar esferas de diálogo comigo mesmo, não é? Às vezes a gente acha estranho quando compra a revista Planeta e ouve um CD sobre meditação, não é? Ou então quando ouve a Gária falando do ócio
é do direito à reflexão. Nós somos todos filósofos, todos poetas. Deveríamos todos ter tempo e vocação para isso. Isso é a alma, não é, mais verdadeira da cultura. No entanto, vivemos cada vez mais numa cultura de inglês básico, português básico, transa básica, amor básico, não é, tudo funcional, rápido, apressado. Perca 7 quilos em 12 dias, não é? Aprenda inglês em 14 semanas, não é? Prolongue o seu orgasmo por mais 7 segundos. Tudo é medido, tudo é mensurado, não é? Tudo se transforma em algo utilitário, não é? E a experiência, não é, do lidar com o corpo do outro demoradamente, mesmo que não haja orgasmo, o olhar, não é, a conversa, não é, o desejo de estar por estar, de repente ouvir uma 9ª sinfonia inteira de Beethoven. Outro dia eu dizia um grupo de jovens, dizia: vocês pensam que vivem uma vida maravilhosa porque passam a vida escutando tchan, 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 e acham que isso é a grande música, e nunca ouviram a 5ª Sinfonia de Beethoven, que começa tchan, 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 não é? E que é muito mais bonita, e vão morrer sem ouvi-la, e vão morrer provavelmente sem ouvir.